Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Natália e hoje vamos estudar a revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Abordaremos a lição de número 11, que tem por título As Sutilezas das Mídias Digitais. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que nos acompanhe neste momento, que divulgue o trabalho do crente docente, que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Quero aproveitar essa oportunidade também, agradecer a Deus em primeiro lugar por esse tempo, por esse convite e agradecer também ao crente docente pela confiança. Me sinto muito honrada e muito feliz também por compartilhar esse tempo com vocês o estudo da Palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos à lição. Vamos começar pela leitura do texto áureo, que se encontra em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A tecnologia, em termos gerais, ela está cada vez mais presente em nossa vida. A internet, apesar dela ser relativamente nova, surgindo em 1969, no que tange a nível mundial, e chegando no Brasil em 1981, trouxe consigo alguns novos conceitos, muitas transformações e uma ampla influência na sociedade. Até mesmo para aquelas pessoas que não têm muito hábito de navegar com tanta constância nela. E nós, como igreja, estamos inseridos neste cenário. Mas o grande desafio, como cita o versículo acima, é nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, diante, inclusive, das mídias sociais. Uma dedicação total nossa em honrar a Deus com o nosso viver. E esse desafio também perfaz ao mundo virtual. Embora a internet seja uma ferramenta poderosa que oferece todo tipo de conteúdo, convém dizer que ela não é moral ou imoral em si mesma. Mas, como eu disse, o grande desafio é quanto à forma que utilizamos essa ferramenta. Porque esse universo online, ele cria uma falsa realidade e é bem atrativo. Porém, se nós, como crentes, não cuidarmos, corremos o risco de, em alguns momentos, trocar o real pelo virtual. Porém, as consequências dessa troca são bem reais. E nós devemos estar conscientes que as nossas posturas precisam ser norteadas pelos princípios bíblicos. O nosso comportamento diante desses instrumentos virtuais tem que estar pautado na palavra de Deus. Como veremos na lição, as mídias sociais, elas apresentam muitos desafios, mas também algumas oportunidades, como utilizar as mídias sociais como um campo missionário. No que tange à influência dos cristãos na internet, podemos nos basear numa frase de John Scott, que ele diz assim: os cristãos devem permear a sociedade. Apesar dos cristãos serem moralmente e espiritualmente diferentes dos não cristãos, ou ao menos deveríamos ser, nós não devemos viver segregados socialmente. Ou seja, não devemos nos ausentar das mídias sociais, achando que é uma responsabilidade nossa, porém não levando ela muito a sério. Porque, como citou Scott, nós devemos permear a sociedade. Nós devemos influenciar a sociedade com o nosso testemunho. Afinal,
somos a Igreja de Cristo. E não só a sociedade, mas também na forma como nos portamos diante das nossas postagens, das nossas conversas, de todo o nosso comportamento diante desse poderoso instrumento virtual. Muitos acontecimentos na história são elucidados através de alguns marcos de gerações e eras. E o grande marco dessa geração são os famosos cyberespaços. O que isso quer dizer? É um meio de comunicação por redes de computação. São mudanças que aconteceram e acontecem de forma bem acelerada na era digital. E é uma realidade que, como já foi citado anteriormente, nós como igrejas estamos inseridos nela. Mas vale lembrar o que diz lá em João 17, do versículo 15 e 16, que a igreja está no mundo, mas não faz parte dele. A nossa identidade como filhos de Deus, embaixadores do reino e testemunhas de Cristo, como vai dizer Atos 1:8, não pode mudar diante das interações virtuais. O nosso comportamento tem que exalar a Cristo. Quando olhamos a palavra de Deus, observamos que o Senhor se comunicava com seu povo de diversas formas. No tempo da Igreja Apostólica, nós vemos os cristãos se comunicando por cartas, compartilhando os princípios bíblicos e tentando encurtar distâncias através dessas cartas. Hoje, nós estamos nos comunicando pelas mídias sociais. A comunicação, ela é e sempre foi importante, principalmente quando diz respeito a anunciar o Evangelho. Estamos conectados e imersos nesse universo. A nossa comunicação precisa fluir vida, edificar e evangelizar diante das mídias. Somos seres altamente sugestionáveis. Assimilamos tudo que vemos ou ouvimos. E por conta disso, precisamos saber como conviver e andar nesses espaços, com vigilância, desviando-se do mal. E esse desviar do mal é naquilo que eu estou postando, é naquilo que eu estou falando, é naquilo que eu estou vendo. É andar com prudência diante dessa influência. As Escrituras vai dizer lá em Efésios, bem claro, Efésios 5:15, que precisamos andar com prudência. Porque a internet, ela tem o poder de edificar e também de destruir. Mas essa responsabilidade, esse poder, está em nossas mãos. Porque é através do uso, da forma como usamos essa ferramenta, é que vai definir se estamos edificando ou não. E um desafio para esse tempo de era digital é que nós podemos perceber que as mídias sociais promovem algumas interações, algumas não, muitas interações. Aumentam os ciclos de contatos, muitos têm muitos amigos virtuais, encurta barreiras, promove alguns benefícios, mas também muitos malefícios. E um deles é a fuga da realidade, bem como a desumanização no ambiente virtual. O autor da lição, ele menciona que o tempo virtual tem sido um grande desafio por conta da falsa impressão de que é possível ser igreja sem um relacionamento real. Quando olhamos os evangelhos, nós vemos que Jesus ele realizava encontro com as pessoas. Ele tinha um relacionamento diário com Deus e com o próximo. Ele se voltava para ter momentos de oração com o Pai. A fé de Jesus caminhava em meio às novidades de sua época, mas ele, como eu disse, parava para escutar e falar com o Pai.
A fé cristã, ela é caracterizada pela comunidade eclesial. Quer dizer que a convivência, a comunhão no ambiente igreja é importante. E diante desse mundo virtual, essa nova maneira de ver e viver esse novo mundo, esse é um dos riscos. Esse desinteresse do convívio em igreja por algumas pessoas. Quando olhamos para João 20 e 27, que Jesus está com Tomé, ele chama Tomé para tocar nele. Ou seja, nós olhamos para essa passagem e vemos contato. Mesmo após a sua ressurreição, Cristo tem um contato com Tomé. E o que nós podemos extrair disso? Que ser igreja envolve contato. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Se somos um corpo, ficamos deficientes e limitados quando falta algum membro. A igreja de Cristo não apenas ela interage as pessoas, mas elas se complementam. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Esse contato ele tem que ser real, ele tem que ser visível, ele tem que ser palpável, como a palavra mesmo relata do contato de Jesus com Tomé. E hoje, diante dos cultos online, principalmente em relação à pandemia, muitas pessoas hoje se encontram desigrejadas. Acham que cultuar online já é o suficiente. Isso é um dos riscos que a internet traz para a vida cristã. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Outro ponto que é abordado também, que é preocupante, é a questão dos valores do mundo adentrando a igreja. 1 Coríntios 6,12 vai dizer o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que Paulo nos instrui é que a liberdade cristã ela deve ser limitada por aquilo que é proveitoso para o Senhor e para o reino. Devemos ser exemplos, chamados para influenciar. Somos sal e luz nesse tempo, como vai dizer lá em Mateus 5. Se queremos evangelizar, o comportamento que devemos ter diante das mídias sociais também deve exalar Cristo. O nosso testemunho para o próximo e principalmente para os não cristãos. Devemos atraí-los à verdade, ao caminho e à vida, que é Jesus. Isso diz respeito àquilo que nós postamos. E como é que podemos ter esse filtro se não estamos vivendo as influências do mundo, até mesmo dentro das nossas redes sociais? Basta analisarmos. Será que aquilo que postamos está edificando alguém? Será que aquilo que postamos está glorificando a Deus? Será que a minha postagem ou as conversas que eu tenho pelo WhatsApp, Cristo é o centro? Qual é a minha real motivação com essas práticas? Não podemos nos deixar levar pelo modismo de status, de estar em evidência, mas precisamos entender que a nossa vida não gira em torno do nosso eu. Por mais que com o passar dos anos, avanços tecnológicos, novas influências, novos comportamentos, a nossa vida espiritual, ela precisa transbordar a verdade. Precisamos fluir vida, porque o nosso papel como igreja é conduzir pessoas ao Evangelho, é conduzir pessoas a conhecer a Cristo. Então, precisamos sim marcar presença na internet. Só que não de forma espetaculosa, não de forma onde o meu eu sobressaia, mas de forma cristocêntrica, onde Cristo seja o centro, onde quando as pessoas olharem as minhas postagens ou buscar conversas comigo, elas possam ver a Cristo e não a mim, porque é muito fácil, principalmente diante da sutileza como as coisas são colocadas nesse ambiente virtual, que nós devemos ter muito cuidado. É necessário uma vigilância. Essa vigilância para que os nossos comportamentos não venham ter influências deste mundo,
mas sim da palavra de Deus. A lição ainda vai abordar sobre os pecados virtuais. Como eu disse, a internet ela não é imoral ou moral em si mesma, mas a forma como usamos é que pode definir se ela é um bom instrumento ou não. E diante de alguns dados, podemos ver que a internet tem sido uma porta diante do seu uso indevido para o pecado. Mateus 6, 22 ao 23 vai dizer que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. As mídias sociais é uma vitrine de muitas opções diante dos nossos olhos. Essa nova forma de exposição abre brechas para o pecado. E alguns deles a lição vem citar, como a questão do narcisismo, o culto ao corpo, a idolatria à própria imagem, a necessidade de visibilidade, de ser aceito, de status, tem levado as pessoas a se comportarem como mendigos virtuais, que muitas vezes afeta a espiritualidade dessas pessoas. Outro ponto que nós podemos observar também como pecado virtual é a questão da pornografia. Atualmente, a cada 30 segundos, mais de 30 mil pessoas acessam a pornografia. 55% são brasileiros. Um dado assustador. Bem como o alto índice de divórcio também, agora por conta dessa modernidade virtual, tem facilitado a questão do adultério. Em 2021, mais de 80 mil casais a nível Brasil se divorciaram. E as mídias sociais contribuíram para esse aumento. Outro ponto também que nós podemos observar são as trocas de fotos e vídeos impróprios, conversas impróprias, sutilmente, como não tem nada a ver, não tem nada demais, é só uma conversa, é só uma foto, e assim as brechas vão sendo abertas. As pessoas estão numa dependência emocional, colocando o foco em si mesmo, esquecendo que a nossa identidade não está na aceitação do outro, não está nas redes sociais. A nossa identidade está definida e firmada em Cristo. E quando estamos buscando sermos santos como Deus, como vai instruir 1 Pedro 1,16, nós temos mais discernimento. Quando voltamos os nossos olhos para a palavra e buscamos nos fortalecer e também usarmos a nossa rede de acordo com a conduta que nos orienta os ensinamentos bíblicos, a nossa vida, no que cerne a questão virtual, também faz a diferença. E outro pecado é a idolatria virtual. A necessidade, o anseio, melhor dizendo, de estar conectado por dentro de tudo, faz com que as pessoas gastem muito tempo navegando. Hoje já é considerado um vício, uma dependência tanto das redes sociais quanto do celular. E Êxodo 20, versículo 3, vai dizer que tudo aquilo que tira Deus do centro se torna um ídolo para nós. E hoje o que mais vemos é o celular, muitas vezes, e a internet, tirando o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de jejum, o nosso tempo de comunhão dentro da igreja e não online. E tudo isso vai nos afastando do Senhor, vai gerando uma negligência espiritual.
a modernidade, ela é importante sim. Os avanços tecnológicos são importantes sim. Porém, a grande questão é o equilíbrio. E devemos buscar sabedoria no Espírito Santo para vivermos uma vida equilibrada, vigilante, inclusive na internet. O discernimento é sim essencial no processo de tomarmos decisões sábias. E como conquistamos isso? Através da palavra, através da oração. Porque cabe a nós discernir e conhecer aquilo que vemos e lemos na internet ou em qualquer outro meio de comunicação. Mais do que nunca, nós precisamos estar em constante vigilância. Porque como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, o que nós fazemos deve glorificar a Deus. Ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então fica essa reflexão, diante de tudo que foi exposto até aqui, qual tem sido o nosso posicionamento diante das redes sociais? O nosso comportamento? Tem edificado? Tem glorificado a Deus? Cristo tem sido o centro das minhas postagens, das minhas conversas através das mídias sociais? Fica essa reflexão para nós. Mas agora também vamos abordar alguns benefícios das mídias sociais para a igreja. Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse ide de Jesus também inclui o mundo virtual. O evangelho não mudou e ele se aplica nessa esfera, nessa atmosfera que são as mídias sociais. Um grande campo missionário, onde é necessário transmitir a palavra de Deus, falar do amor de Deus, anunciar a esperança que é Cristo, falar do Evangelho, porque as pessoas estão sedentas para ouvir. Lançar a boa semente da palavra, como diz em Lucas 8, do 5 ao 12. É importante semearmos os valores do reino de Deus. Como nós observamos, apesar da gama de informação, a facilidade que a internet traz para as nossas vidas, as pessoas estão perdidas, vazias, doentes emocionalmente. E a rede social ela vem mostrar isso de forma bem clara. E mais do que nunca, é tempo da igreja se posicionar de forma relevante, saudável, alicerçada na palavra, transmitindo Cristo, falando do amor, falando que o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, que há esperança, proclamar o Evangelho, o arrependimento. E tudo isso pode ser feito sim, através da internet, através do espaço virtual, sem negligenciar o espaço local, que é a igreja, o espaço físico, né? Onde os relacionamentos se consolidam de fato. Outro ponto importante que a lição aborda é sobre o pastoreio virtual. Como as redes sociais são importantes ferramentas para a interação, né? Para o pastoreio de vidas, para o acompanhamento. Os pastores eles devem estar conscientes e aptos a explorar esse novo campo, a usar essa ferramenta a favor do reino, a favor das ovelhas, em orientações, em proximidade, né? Porque as mídias elas não são apenas meros veículos de informação, não. Elas são canais poderosos de interação. Isso deve sim ser usado a favor desse pastoreio virtual, como o autor vem destacar na lição, né? Estamos chegando ao final da lição. E uma coisa que nós precisamos ter em mente
é que a ferramenta, ela é poderosa, ela é importante, porém, cabe a nós, cristãos, escolher como vamos fazer uso dessas ferramentas. Como vamos glorificar a Cristo através dessas ferramentas. Não podemos nos deixar levar pela influência deste mundo, mas, como diz a palavra, precisamos renovar a nossa mente. E esse renovar a nossa mente, devemos usar os meios para levar a palavra de Deus para essas pessoas. Falar do amor dele, usando a internet como prudência e sabedoria, pautada nos princípios bíblicos, de forma honesta, de forma verdadeira, de forma que exale a Cristo e vigilância em relação ao pecado, para que não sejamos tropeço para ninguém e que também venhamos estar vigilantes para que não venhamos a cair. Então, que essa lição possa nos fazer refletir como estamos nos comportando diante das mídias sociais. Estamos glorificando a Deus? Estamos edificando? Ou estamos envergonhando ao Senhor? Fique a reflexão. E eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade e pelo tempo e a atenção que vocês disponibilizaram para estar ouvindo essa aula. Muito obrigada, que Deus vos abençoe.